Eu não sei se você sabe, mas no topo da montanha, na verdade, não tem nada. Tinha um homem, ele tomou a decisão um dia de escalar uma montanha. Então ele arrumou as coisas dele na casa dele, saiu de casa e foi em direção ao seu destino, que nada mais era do que o topo da montanha. Logo de primeiro ele já reparou que tinha uma mata fechada onde já ia começar ali precisar ter um pouquinho de atenção. Ele entrou nessa mata fechada, a primeira coisa que ele observa é que tem um montão de bicho nesse lugar. E aí ele olha para o lado e vê uma aranha grande tecendo uma teia. Ela se movimentava bem devagar, bem devagar. Ele percebe que aquilo ia durar dias. A primeira coisa que vem na cabeça dele é: nossa, que paciência, né? Aí ele continua andando até que ele vê uma fila gigantesca de formigas e todas essas formigas estavam carregando umas folhinhas e uma fila gigante. Aí a primeira coisa que ele pensa foi: caramba, essas formigas, elas, apesar de tão pequenininhas e teoricamente um animal irracional, elas estão trabalhando juntas, né? Continua andando até que ele vê uma cobra. E aí ele se assusta, mesmo sem saber qual era a espécie da cobra, sem entender nada de cobra, e aquela cobra também nem oferecendo tanto perigo assim, nem mostrando agressividade. Ele muda o caminho e continua na direção lá do topo da montanha. Aí ele percebe que no alto das árvores tinham alguns macacos que eles estavam saltando de árvore em árvore, de árvore em árvore, brincando, se divertindo muito. Aí ele pensa: caramba, esses macacos, eles não param, né? Eles ficam brincando o dia todo, pulando de uma árvore para outra. Aí continua andando até que ele percebe que haviam vários pássaros também nessas árvores. E os pássaros, eles estavam cantando de modo tão harmônico que pareciam que eles estavam realmente se comunicando e que fazia até o ambiente ficar mais leve. E aí ele também percebe que, com relação às árvores, que as árvores, elas, no chão, cada uma delas tinha o seu próprio lugar. Nenhuma árvore nascia exatamente no mesmo lugar. Mas que lá em cima, no final das contas, independente da espécie, independente da onde elas estivessem, a altura, elas se juntavam e faziam a sua função ali de criar uma bela sombra na mata fechada e outras várias funções. Ele continua andando e aí ele percebe que ele começou a ficar mais cansado, que o ar já não dava mais aquela mesma coisa. Ele decide tomar um gole d'água e aí ele vê que esqueceu a garrafa em casa. Ele começa a ficar desesperado, ele pensa em voltar, mas ele fala: não, vou continuar no meu caminho. Começa a ouvir um som que parecia familiar. E aí ele continua andando em direção àquele som e ele percebe que era uma cachoeira. De repente, uma linda cachoeira no meio do mato, no meio de uma montanha. E essa cachoeira, obviamente, salvou a vida dele com relação à sede que ele estava. E o que impressionou foi como ela era linda, lá no meio, escondida. Ele continua andando até que ele chega no topo da montanha. E aí lá no topo da montanha ele pensa: nossa, era isso? O topo da montanha? Aí ele decide volta para casa, encontra a esposa dele e fala: amor, a esposa pergunta: como é que foi o seu passeio, né? Como é que foi subir a montanha? E aí ele fala: topo da montanha não tinha nada. Assim que eu entrei na mata fechada, eu vi uma aranha, a aranha estava tecendo a teia, e aí a primeira coisa que eu pensei é que paciência que ela tem, né? Porque os nossos filhos, eles vêm falar com a gente fala: espera um pouco que eu tô conversando, que eu tô fazendo alguma coisa, e eles não conseguem esperar um minuto. Já começa a falar em cima, a gente tem que falar: espera que eu tô conversando, calma. E eles não têm a menor paciência, né? E a aranha tecendo aquela teia por dias, né? Aí eu continuei andando, vi uma linha gigante, uma fila gigante de formigas, todas elas trabalhando em equipe, carregando cada uma folhinha. E aí eu lembrei automaticamente do escritório, que as pessoas, eu preciso brigar para que as pessoas trabalhem em equipe. Andei mais um pouco, vi uma cobra, me assustei com a cobra, achei que estava correndo risco. E pensei: caramba,
será que é assim que as pessoas me veem lá no escritório, né? Porque sempre quando eu chego perto, as pessoas tendem a ficar acuadas, né? A não falar tudo que elas querem falar. Continuei andando, aí eu vi os pássaros. Achei maravilhoso como eles eram harmônicos. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, a gente vai no supermercado e a gente não consegue praticamente escutar nada, porque as pessoas não conseguem falar só com aquela pessoa que está do lado dela. Ela precisa falar alto, precisa... né? E no shopping também, e no trânsito as pessoas precisam buzinar e os pássaros estão harmônicos, né? As árvores ocupando cada uma o espaço delas e a gente querendo tomar um o espaço do outro, né? Uma coisa muito louca, assim. De repente eu vi a cachoeira e a primeira coisa que veio na minha cabeça é, nossa, a gente não consegue vestir uma roupa nova sem tirar uma foto e ter que postar essa foto. E a cachoeira tão linda ali, escondida, eu nem sabia que ela estava ali. E ela simplesmente era linda. E ainda por cima me ajudou, matou minha sede. E aí os macacos brincando com árvores. Ou seja, algo que eles têm todos os dias e eles o tempo todo brincando, pulando, demonstrando uma felicidade incrível. E a gente precisa de Netflix, videogame, shopping, algum tipo de distração, porque a gente não se contenta com o que a gente tem. Enfim, aí cheguei no topo da montanha e, como eu te falei, não tinha grande coisa lá no topo da montanha. E aí a mulher fala pra ele, pera, como assim não tinha nada? Ele só uma vista. Ela fala, você não reparou exatamente o que aconteceu nesse seu passeio, né? Ele fala, não. Ela é que realmente no topo da montanha não tinha nada mesmo. Porque o que importava era o caminho.